estimava que houvesse alguma coisa como 2 milhões de naufrágios no mundo. Caramba! Sobreviveram todos. E só sobreviveram porque ele era um baita líder. Exato, né? Só por isso. Teve uma expedição lá no Ártico, dois barcos ingleses, que tentavam achar uma passagem do Atlântico para o Pacífico pela parte de cima do planeta. E essa foi uma tragédia, porque morreram todos. Os polos, tanto o Ártico quanto o Antártico, sempre produziram essas histórias assim, tá? Nesse corte do Ciência Sem Fim, Jorge de Souza e Sacani conversam sobre expedições marítimas com desfechos opostos, como no caso de Shackleton, onde todos sobreviveram, e outras onde não restou ninguém. Sacani e Jorge ainda falam sobre o porta-aviões brasileiro, que foi afundado propositalmente pelo governo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Desses outros, uma história que eu acho fascinante do mar e de exploração é a do Shackleton. Sim. Aquilo lá também era uma loucura, Aquilo né? foi, sobretudo, uma coisa excepcional de liderança. Isso. Porque todo mundo se salvou porque ele era um ótimo líder. Né? Exatamente. Então ele soube administrar uma situação extrema, absurda, né? A travessia que ele fez já com mais 5 homens para buscar ajuda, uma coisa seria impraticável. Pra quem não sabe, o Shackleton, galera, é o cara que chegou no Polo Sul da Isso. Terra, né? Isso, Só que Antártico. quando ele chegou, o mar congelou, né? Sim, o barco ficou preso no gelo, O barco ficou preso, e aí? Como que você vai fazer agora? depois o gelo esmagou, o barco afundou, o barco foi achado ano passado, inclusive, Isso, inteiro, foi achado ano Foi, passado, é né? mesmo. que é uma coisa fantástica, Sim. inteiro. E ele, o Shackleton, saiu com uma tripulação, se não me engano, eram 20 e poucos homens. Ele saiu com esses caras caminhando até um certo ponto, e dali o único jeito que tinha é ele buscar ajuda nas ilhas Geórgia, que ficam distantes da península onde eles estavam, e o que eles tinham era o bote do barco deles, um bote. Eu vi uma réplica desse bote agora na Alemanha, em Hamburgo, e realmente era muito pequeno. E ele pegou 5 homens, ele mais 5 homens, e foi nesse barco, basicamente a remo. Eles tinham uma vela, mas muito, muito tosca. Agora, o detalhe é o seguinte, Sérgio. Eles estavam no mar que é considerado o pior mar do planeta. Não é uma travessia longa, era uma travessia insana, porque é um mar absolutamente furioso o tempo todo. É um vento absurdo, é frio, fica molhado. Então, assim, era impossível até que ele fez, né? E ele conseguiu fazer essa travessia. Se não me engano, foram 7 ou 10 dias de travessia. Chegou nas Ilhas Geórgia, conseguiu... Tinha uma estação baleeira lá. Ele conseguiu pedir ajuda. Aí pegou um barco, foi lá buscar todos os homens dele. Sobreviveram todos. E só sobreviveram porque ele era um baita líder. Exato, né? Só por isso. É uma história impressionante do Shackleton. A história dele é realmente A mais legal. impressionante para mim foi quando acharam o barco dele, porque o barco estava inteiro no fundo. Como chamava o barco mesmo? Endurance. Endurance, isso mesmo. Endurance. E aí vai ter muita coisa pra fazer, né? Porque aí o pessoal pode começar a analisar o barco e tudo, né? Não vão mexer, o barco vai continuar lá, não vão tirar nada do barco, filmar, etc. Tal, querem fazer montagens em 3D, etc. Para mostrar. Mas o pessoal que fez a pesquisa e que fez a operação ficou realmente surpreso, porque pelas condições do mar Tá tão ali, íntegro, né? baixa salinidade, água muito fria, o barco está inteiro. O barco é de madeira, o barco está inteiro. Que demais, Claro, ele está danificado, porque desceu, quebrou o mastro, não sei o quê. Mas você lê o nome do barco, uma coisa sim. impressionante. Não, e que ele foi esmagado pelo gelo, né? Sim, foi esmagado Por pelo isso que gelo. ele afundou, né? Ele afundou em câmera lenta, né? Porque o gelo foi esmagando, Isso. esmagando, o barco foi descendo. E os polos, tanto o Ártico quanto o Antártico, sempre produziram essas histórias assim, tá? Um outro cara era o Amundsen, né? Amundsen, sim. também, né? Era um outro A música cara... tem história nos dois polos. né? Os dois Exatamente. polos. E teve uma expedição, essa trágica, lá no Ártico, que dois barcos ingleses que tentavam achar uma passagem do Atlântico para o Pacífico pela parte de cima do planeta. Eles tinham certeza que havia uma passagem, porém ninguém conhecia a passagem, né? E aí fizeram várias expedições, e uma delas foi essa expedição com 2 barcos. Não me lembro quantos homens eram, mas era coisa de uns 80 e poucos nos 2 barcos, talvez um pouco mais até. Do Franklin, que era o comandante. E essa foi uma tragédia, porque morreram todos. Os barcos ficaram trancados no gelo. Eles eram muito precários de conhecimento da meteorologia, etc. E tal. Então, os barcos ficaram trancados no gelo, e eles, em determinado momento, os que sobreviveram saíram caminhando para buscar ajuda e foram morrendo ao longo do caminho. Isso tudo foi descoberto muito tempo depois, porque descobriram
os corpos, descobriram umas pilhas que eles faziam para sinalizar. Haviam relatos escritos nesse lugar de como foi o drama, né, da história Eles inteira. foram contando a história. Ali também há boas evidências de ter havido, porque eles não tinham o que comer, né? Entendi. Essa é uma história muito triste, muito, muito famosa, que é a Expedição Noroeste. E depois, mais tarde, a passagem foi realmente descoberta, Né? que havia uma passagem, né? Então, os polos, sempre pelo rigor climático, sempre produziram essas histórias assim. Ou de incrível superação, como é o caso do Shackleton, ou de tragédias absurdas. A expedição do Franklin ficou 3 anos. Caramba. Então, eles foram morrendo aos poucos. Teve um outro detalhe nessa expedição que matou muita gente, que eles só descobriram depois. Porque eles foram pioneiros em levar carne enlatada para consumo. Só que a carne foi mal preparada, mal envasada, né? Ao que consta por desleixo, má fé, enfim. E eles morreram de botulismo. Muitos morreram de botulismo. Caramba. Porque o preparo da carne ao ser colocado na lata não foi adequado e, ao longo de meses, aquilo foi gerando uma contaminação e os homens começaram a morrer. E eles não sabiam por que os homens estavam morrendo. Isso está nos relatos lá. Que doideira. E o mais impressionante é que esses 2 barcos, chamavam-se Erebus e Terror, né? Terror. Esses 2 barcos foram encontrados também, como o do Shackleton, Caramba. em bom estado, afundado, porque água fria também é a mesma coisa. Eles foram encontrados não tem muito tempo, coisa de meia dúzia de anos atrás, primeiro um, depois o outro, e agora estão sendo estudados pelos pessoal da Universidade do Canadá. Eles fazem mergulhos regulares com robôs e, às vezes, até mesmo com mergulhadores, porque não é muita profundidade. Entendi. Só é uma água extremamente fria e que eles só conseguem fazer essa operação durante 2 ou 3 semanas por ano, que é quando o tempo permite. E eles filmam dentro do negócio, é impressionante. Tem prato no lugar, né? Porque eles ficaram no barco enquanto deu. E é um naufrágio em câmera lenta. Em câmera lenta, né? Ele vai e aí não quebra as coisas, né? Então, eles filmaram lá, eu vi umas filmagens impressionantes. Tem livros, obviamente, não vamos retirar porque ele vai deteriorar, mas tem livros, devem ser relatos que eles iam fazendo, escrevendo. Caramba. Eles têm os relatos que a tripulação foi deixando ao longo do caminho, na caminhada no gelo, para tentar achar a salvação. Aí isso eles têm. Mas no navio tem mais coisas, só que não dá para recuperar por possivelmente enquanto, vai ser bem difícil. Que doideira. Mas é impressionante. Não. Você olha para um navio que está ali há um século, no início do século passado. Esses caras aí, esses eram muito loucos, né? Era a mesma coisa, eles eram exploradores. Eles estavam indo para um lugar que não sabiam muito bem o que iam achar. Não, e essa é a resposta que o pessoal fala assim: por que a gente vai para Marte? Porque o ser humano tem esse espírito explorador, né? É verdade. Se os caras não tivessem um dia se metido lá, não tinha chegado aqui. Ou não tinha chegado no Polo Sul, né? E nada disso. Verdade. E essa galera tem. E você já mergulhou assim em algum barco naufragado, alguma coisa? Só mergulho recreativo, nada histórico, nada técnico muito. Eu não sou um mergulhador profissional, claro. Mas que já não. visitou algum? Já visitei alguns naufrágios, mergulhando assim, mergulho recreação. É interessante você ver um naufrágio, sabe? Porque você fala... Aonde você mergulhou? Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil, já mergulhei fora do Brasil também. Que mergulhei em Pernambuco, tem uns naufrágios intencionais que foram feitos lá com o intuito de recreação mesmo. Sim. Né? E mergulhei no Caribe. Porque a história do Austrália. Brasil com o naufrágio ela é grande na época da Segunda Houve o caso, sim. Não tanto quanto na Europa, claro, Sim. né? A Segunda Guerra produziu, até onde se sabe, a maior quantidade de naufrágios num curto período de tempo, né? Não ao longo da história. Uma vez eu li um estudo que é feito por uma entidade qualquer ligada à ONU que falava que estimava que houvesse alguma coisa como 2 milhões de naufrágios no mundo. Caramba! Ao longo da história, tá? Sim. O número base seria 2 milhões. Eu acho bem plausível, tá? Na época, não. Aí foi era um atrás do outro, né? Tem uma história que eu publiquei que é impressionante. Um inglês, um marinheiro inglês, ele teve 2 naufrágios no mesmo dia. Caramba! O navio que ele estava foi torpedeado, afundou. Ele sobreviveu, foi resgatado por outro navio que também foi torpedeado no mesmo dia. Então, e ele sobreviveu. O problema era ele, né? Não, ele sobreviveu. Não dá para dizer se ele era azarado ou sortudo, porque ele sobreviveu aos 2. Caramba! Aqui no Brasil você tem naufrágio, mas a gente não tem uma água muito boa para mergulho. A nossa água é um pouco turva, assim, tal coisa, então a gente não tem muito. E a gente não tem muito o hábito de
de criar o recife artificial, de criar o afundamento intencional para fins de recriação de mergulhador. Tá? E tem algumas coisas também Até porque é muito complexo que isso também. aqui naufragava mais profundo e eles acabavam trazendo. Recentemente eu estive no Maranhão, fui em Tutóia, e inclusive tem o navio Sim, eu conheço. que ele afundou longe e eles trouxeram, é. e aí ele fica bem mais perto da faixa de areia. Exato. Para quem não conhece, acha que ele afundou ali, mas o que esse navio veio fazer ali? Mas não, Foi depois trazido. foi ver a história, ele foi trazido. O que é interessante do mergulho naufrágio, primeiro que tem uma legião que adora mergulhar em naufrágio. Sim, né? é uma coisa... É porque tem sempre uma história. Você não está mergulhando num recife de coral, que é bonito, tá, e coisa, mas... Ali não, o naufrágio tem uma história. Alguma coisa aconteceu para aquele bicho ir parar no fundo do mar. E outra coisa, tem pessoas que estiveram ali, a história daquelas pessoas, Exatamente, né? Tem Morreu, todo um enredo. morreu, não morreu, sobreviveu, como é que foi, né? Então, todo mergulho que você faz em naufrágio faz parte da diversão você se inteirar da história daquilo que você vai visitar. Tem um contexto ali, né? Então, quando você tem conhecimento prévio da história, depois você mergulha, você está lá vendo o bicho, você fala, pô, é mesmo, o bicho está aqui, né? Isso é muito legal. Tem um caso muito legal em Estocolmo, que é o Vasa, foi uma nave gigantesca para a época, de madeira, que afundou, saiu do porto e afundou em frente à cidade, foi um vexame. E ela foi o primeiro caso de resgate inteiro de uma embarcação. Tremendo cuidado científico, técnico, tiraram inteiro a embarcação do fundo da Bahia, botaram no museu, que está lá, que é uma das principais atrações da cidade, e que mantido toda a ambientação, etc. Tal, que é fantástico, porque você é um navio grande, tá? Um navio de madeira, mas grande. E você caminha em passarelas por volta dele. Então, você está a 1 metro do negócio que é... Na superfície. Na superfície, né? E ele saiu inteiro, foi tirado inteiro do fundo do mar. Foi o primeiro caso desse tipo de resgate bem sucedido, porque não danificou nada, né? Mas é uma operação caríssima, complexa e caríssima. Sim, né? E agora, recentemente, aqui no Brasil, afundamos um navio, né? Pois é. Essa é uma história que me perturba muito. Ah, é? Por quê? Conta aí. Explica pro pessoal o que aconteceu primeiro. Então, essa história do porta-aviões... É o porta-aviões de São Paulo, né? É uma história cheia de irregularidades no meu entendimento. Você chegou a visitar ele? Não. Ele era o único porta-aviões que a gente tinha, depois do Minas Gerais. E ele sempre deu muito problema aqui de navegação. Era um navio já defasado, etc. Ele era brasileiro mesmo, não? Não. A origem dele era inglesa. Tá. Desculpa, ele foi comprado da França. Quem vendeu pra gente foi a França, tá? Mas quando ele vendeu, já era um porta-aviões problemático. Já não era um bom negócio. Já veio com defeito. Já era ultrapassado, né? E ele veio para o Brasil, ficou aqui 17 anos. 17 anos ele conseguiu navegar 1 ano só, na verdade. O resto, se contar esses dias de navegação, dá 1 ano. O resto ele ficava em manutenção, etc. Teve acidente, morreu o marinheiro lá. Etc. E aí, por fim, a Marinha resolveu vender o porta-aviões, que é um procedimento corriqueiro. Fez um leilão e uma empresa turca arrematou o porta-aviões para sucatear, para transformar em sucata. Porém, esse é um porta-aviões uma embarcação que não poderia ser desmanchada em qualquer lugar. Tem uma especificação de um tipo de estaleiro certificado ecologicamente correto, chamam de green, para fazer o desmonte do navio. Uma operação complexa, um navio gigantesco. Era o maior navio militar que o Brasil já teve. Caramba, quantos metros ele tem? 230 e caramba, poucos. É grande pra caramba. 234, se não me engano. Muito Quantos grande. aviões ele Agora você me pegou, não é muito a minha praia, mas eu acho que ele levava 20, alguma coisa assim. Caramba, Capacidade, né? Acho que era isso, por volta disso. Bom, e essa empresa comprou para levar ele para a Turquia, onde ele seria desmantelado. Lá ele seria desmontado. Sim, tá? E aí começaram as irregularidades. Primeiro questionaram se o leilão havia sido correto, porque ele foi vendido muito barato. Caramba. Uma sucata daquele pote foi vendida por 10 milhões de reais. Caramba! Barato pra caramba! Cara, é o preço de um apartamento bacana, não é? Pô, muito mais barato que muito apartamento por aí. Aí começaram as suspeitas daí. E essa empresa arrematou o navio e levou o navio para rebocado, puxado por um rebocador, para a Europa para ser desmanchado na Turquia. Porém, começaram os problemas, porque um navio desse, um navio antigo da década de 70, é um navio que tem muito material tóxico. Tipo combustível, essas coisas. Não, na estrutura dele. Na estrutura amianto, mesmo. por exemplo, Entendi. tinha muito amianto. Ele tinha, supostamente, ao que tudo indica, a Marinha diz que não, mas eu acho que sim, que ele tinha um material chamado PCB, que é extremamente tóxico, que é usado em fiação.
porque esse porta-aviões tinha um irmão gêmeo, igualzinho a ele, que foi desmantelado há uns 15 anos atrás. Deu um problema também danado, porque o navio tinha muito material tóxico. Muito. Então, supõe-se que o brasileiro era igualzinho, embora a Marinha negue. E aí levaram o porta-aviões daqui para ser desmanchado na Europa. Levaram um mês rebocando, puxando o rebocador até o outro lado lá. E quando ele chegou no Estreito de Gibraltar, que é a entrada do Mediterrâneo, o governo da Turquia, que estava sendo pressionado por entidades ambientalistas que não queriam que o navio fosse desmantelado lá, exatamente porque não sabiam o que tinha dentro dele. Caramba. Mandou voltar. Volta com esse navio. Aqui não vai entrar. O governo da Turquia falou que não ia aceitar. E se isso aconteceu, com certeza tinha coisas que não... Né? Porque eu é acho... muito simples você fazer uns testes e saber, não tem e provar que não tem, né? No caso desse navio, é feito um inventário antes, né? Para ter autorização, guia de exportação, é feito um inventário do que o navio tem, inclusive de produtos tóxicos, e foi vistoriado apenas 12% do porta-aviões. Estão falando do porta-aviões de 230 metros, vistoriaram 12%, e a partir dos 12% deduziram que... O resto era aquilo ali. O resto era aquilo ali, né? E, obviamente, não era, porque senão o governo da Turquia não teria voltado atrás só por pressão popular. Exatamente. Tá? Bom, e aí começaram os problemas, porque... Caramba, e lá na Turquia o pessoal sabia que ia chegar esse navio? O pessoal daqui... Haviam entidades aqui que já estavam monitorando isso e avisaram eles, falaram, olha, está indo para aí uma... E aí ele, resumindo muito a história, o governo proibiu, ficou um impasse, o que fazer, não sei o quê, o IBAMA suspendeu a autorização de exportação, dizendo, se não pode entrar lá, então tem que voltar. E aí trouxeram o porta-aviões de volta. Isso é inacreditável. O porta-aviões levou 30 dias sendo arrastado. Ele navegou mais tempo nisso aí do que o tempo de vida dele útil. Levou 30 dias sendo rebocado para lá, voltou 30 dias para cá. Quando chegou aqui, a Marinha falou que ele não podia, inclusive, entrar no Rio de Janeiro. Mandou ele para Pernambuco, para o porto de Suape. Levaram o bicho para Pernambuco. E aí começou a segunda parte do nonsense total, do show de absurdo dessa história, que o navio chegou rebocado em Pernambuco em outubro. E ele foi afundado agora o mês passado. Então ele ficou novembro, dezembro, janeiro, ficou 3 meses sendo arrastado para lá e para cá diante do porto, porque ele não tinha autorização. Ninguém queria. Ficou jogando para lá e para cá, né? Ninguém queria. O secretário de Meio Ambiente de Pernambuco falou, não, aqui não para. Não. Porque ninguém sabia o que tinha no navio. Tá? Então ele ficou 3 meses. E é uma tipo de situação, você sabe muito bem, um navio desse porte não pode ficar parado. Uhum. Ele tem que ficar em movimento. Ele não tem âncora que segura o navio desse, até porque ele não tinha mais âncora. Já havia sido tirado. Era uma sucatona. Né? Então ele ficava sendo arrastado dia e noite por um rebocador, para lá e para cá, para lá e para cá. E por fim, a empresa que havia comprado ele, e aí começa aquelas coisas que você nunca vai saber a verdade, a empresa acusa a Marinha acusa a empresa, né? A empresa chegou e falou assim, chega, eu estou abandonando o navio, eu não quero mais, eu vou embora. E aí ficou aquela situação, né? O que vai fazer? Vai deixar um bicho solto desse tamanho aí? Aí depois de muito vai, a Marinha resolveu falar, não, então eu vou assumir o reboque do rebocador, do porta-aviões, porém já sabendo que ela ia afundar. Qual a finalidade? Ela já sabia que ela ia afundar. E aí vem o ponto, sério. Para mim é inadmissível afundar aquilo da maneira que foi afundada. Como que foi? Simplesmente do jeito que estava. Tudo que tinha dentro dele afundou. Aí a parte tóxica... Então, tudo. Aí não queriam mais nem saber. Ninguém queria. Na verdade, a minha opinião, isso foi quase com você acabar com provas. Sim. Queima de arquivo. Queima de arquivo. Havia alguns esqueletos no armário ali dentro do porta-aviões, por isso que a Marinha não queria de jeito nenhum que o navio fosse levado, por exemplo, para uma base dela, para poder fazer uma descontaminação ou uma averiguação completa. Entendi. O IBAMA pedia, a Marinha dizia que não, e a Marinha resolveu simplesmente afundar o porta-avião do jeito que estava. Acabou que eles afundaram aonde? A 350 quilômetros da costa de Pernambuco, no limite, mais ou menos, do mar territorial brasileiro, né? Porque se eles fizessem isso em águas internacionais, ia ser uma gritaria mundial, né? Então eles disseram, não, estamos afundando no nosso mar. Quer dizer, pouco importa pra gente. Sim. E pouco importa pra humanidade, porque o mar é um só. Uma porcaria que afunda aqui, ela espalha. Claro, você tem todos esses contaminantes. Lembra dos patinhos de borracha que eu falei? Vai embora. Esse limite entre territórios, é uma bobagem. Água, isso não significa nada. É uma bobagem. Exatamente. É uma bobagem. É um meio movimento, né? Tem correntezas o tempo todo. E afundaram como? Fizeram um afundamento controlado, etc. Mas afundaram. É um absurdo, uma coisa inaceitável, inacreditável, que hoje em dia você afunde um porta-aviões
sabendo que há, porque comprovadamente há. A dúvida era a quantidade. Entendi. Que havia amianto, claro. O próprio inventário falava que havia amianto. Mesmo por causa da época Mas dele, falava, já em sabia 9, que ia falava ter. em 9 toneladas. O irmão gêmeo dele tinha 600 toneladas. Caramba. O PCB, eles falavam que aqui não tinha. O outro tinha 300 toneladas de PCB. O PCB é uma coisa perigosíssima, porque ele é pesado e ele é consumido Entendi. pelos peixes, pelos seres marinhos, né? E E, aí, pronto, eventualmente contaminou depois tudo, né? pode vir pra gente, Claro, né? O pescador vai lá, pega o peixe que comeu o Pois é. negócio. Então foi um absurdo, assim, e eu acho uma coisa inexplicável, por exemplo, a omissão do governo federal nesse caso, Caramba. que não fez nada. Era uma fase... É uma fase de transição também, transição né? de Esse navio ficou governo, perdido aí, transição sem de dono, governo, né, cara? interesse talvez em não desagradar a Marinha, que realmente precisava se livrar daquilo. E não dá pra transformar ele num museu, alguma coisa? Tipo, Esse intrépido lá? era o intuito. Mas como Havia que um vai intuito transformar no museu se nem um porto aceitou ele? É. A primeira coisa que teria que ser feito Ele tinha que atracar em uma algum descontaminação lugar, entendeu? total dele, Sim. que é uma operação cara, realmente, mas era uma necessidade para você dar algum destino a ele. Porque mesmo indo para o desmanche correto, que é o procedimento correto, num estaleiro qualificado para isso, esse descontaminação seria feita lá. Antes de desmontar o bicho, tiram tudo, etc. Porque já lá tinha dá os o devido. equipamentos, já Esse é o tinha procedimento todo- correto. Certo. Realmente Aham. esse é o procedimento correto. Não pôde fazer esse procedimento, porque lá não aceitou. No meu entendimento, o que tinha que ser feito aqui era a Marinha pegar o navio, levar para uma base, fazer um processo de descontaminação, porque o Brasil não tem estaleiro certificado para desmontar um navio desse porte, com essa característica. Mas para descontaminar tem. Mas nós temos protocolo para lidar com o material tóxico. Existe a Associação Brasileira de Amianto, etc. Então, tem como fazer isso. Tipo, numa emergência eles conseguem. Então, né, dá pra fazer também. Bastava boa vontade. Sim. E não houve. E ao que parece, né, pela história, estavam tentando esconder alguma coisa, né? Porque diziam que tinha tanto, mas talvez tivesse muito mais. E como explicar que tu não viu esse muito mais, né? Eu não tenho a menor dúvida que tinha coisa lá que não havia interesse em que a gente soubesse que aparecer. tinha. Entendi. Ou pelo menos não naquela quantidade. Caramba, você acompanhou bem essa história aí. Muito. É? Muito. Publiquei bastante sobre ela na UOL, etc. Tal, e continuo achando um absurdo. E eu acho que até isso pode ter um desdobramento futuro, sabe? Pode ser. Mas Porque ninguém não deixa, com de ser relação ao quê? não deixa de ser um crime ambiental. Ah, Sim, sim, claro. sim. Nesse ponto, sim. É um Né? crime ambiental. Ah, mas ela afundou longe. Não importa. O mar é dinâmico. Não, O mar e está em outra- movimento. E outra coisa. Ah, mas está muito fundo. Não importa. Vaza Os do peixes mesmo vão lá comer jeito. também, E a Mas Vaza vida do mesmo marinha jeito. que está ali no entorno e tudo mais. Então só importa se está perto da costa, né? Mas Não isso, tem... isso é uma tolice, porque as coisas trafegam pelo Sim. mar. Demora, mas chega. Entendeu? Tem aquele ditado, né? Uma hora o mar devolve, né? Pois é. Então, Ele assim, sempre devolve. é um absurdo, inexplicável. Já fizeram isso? Já. Os Estados Unidos já afundou o porta-aviões. Porém, antes de afundar o porta-aviões, eles fizeram uma limpeza inteira. Você tem que tirar até a tinta do navio, porque a tinta é tóxica. Sim, claro. Sim, foi isso que eu imaginei. Na questão Até a da tinta tinta. também, né? A tinta que está pintada no carro, você tem que Sim. remover. Então tem todo um protocolo para você fazer um afundamento de uma embarcação de uma maneira segura, controlada e ambientalmente correta. Foi tudo que não foi feito aqui. Caramba. E isso aconteceu um mês atrás. Então, eu fiquei sabendo disso aí, Pois porque é. achei. Mas não sabia que tinha toda essa Não, treta tem muito mais, na gigante verdade. aí. Eu estou resumindo muito a história, porque mesmo? a história é muito longa. A No história... próximo livro, Talvez. A história envolve... Tem que fazer tem aquela... Hoje o pessoal faz podcast investigando crimes, essas coisas. Tem que criar um podcast Não, aí pra contar essa história. Esse seria um documentário maravilhoso. Seria mesmo. Mas essa história ainda não terminou, eu acho. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.